dentro dos ajustes entre você, Luzia, e o Antônio Carlos, como é que nós caminhamos agora? Eu falei para ele que eu tenho que sair 4 horas, né? Porque eu coordeno o trabalho do encontro de Leon Denis, né? Ele já está aí? O uniforme está no aqui, não. O Antônio está aí. Aqui. O que você acha, Antônio Carlos? Não, eu acho que agora a gente podia fazer só uma espécie de um bate-papo entre o teu tema propriamente dito e a minha parte. Isso. Né? Aí a gente interagia um pouco, aí depois Tá. uns 15 minutos, pode ser uns 15 minutos, 10 minutos talvez, aí depois eu assumo. Beleza. Eu vou só querer ler aqui, o Luiz está aí? O Luiz ainda não voltou? Tá bloqueado aqui. Tá com o microfone fechado. Tá, se ele retornar, eu vou ler para ele o trechinho do projeto, né? Alô? Chegou. Assim, ó, livro Plenitude, é o capítulo 9, né? Processo de autocura, quando justamente Joana fala do pensamento, do trabalho do pensamento na saúde integral. Então, ela diz assim, ó, o anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes, que podem ser alcançados, e não no interesse imediato por prazeres que se deseja fruir, descarregando ondas de energia negativa nos intrincados mecanismos perispirituais responsáveis pela ação posterior. Muita gente tem esse discurso, a pessoa quer ficar boa da doença para voltar à sua vida normal. Então, assim, se a gente fica doente é justamente porque não estava levando uma vida normal dentro das normas, né, de saúde integral. Então, assim, você tem que ter um objetivo à frente, um objetivo de mudança. Esse desejo de saúde é firmado na crença, de novo, o crer retamente, e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador, mas do pecado, a quem defrauda a lei deve recompor-se perante ela. Então, assim, de imediato deve-se concentrar na saúde, considerando-lhe as possibilidades. Então, assim, a pessoa adoeceu, mas, tirando o estado de coma, ela não adoeceu geral, de tudo, está totalmente impedida de fazer qualquer coisa. Então, mobilizar o que está saudável para até que aquela parte que está comprometida tenha mais chance de equilíbrio e de recomposição, né? Está acontecendo aí, né, a Olimpíada Paralímpica. É extraordinário. Extraordinário. Mas a gente fica que pessoas extraordinárias são pessoas como nós, só que estão fazendo a coisa certa, né? Então, assim, eu perdi a perna, eu não posso isso, mas eu posso aquilo. Isso aí. Isso são o quê? São demonstrações das possibilidades que estão em cada um de nós. Maravilha. É uma questão de acessar. Então, o nosso Saulo disse aqui, ó, pensamento. Eu quero agradecer muito a sua atenção, as suas palavras, ter estudado, mas o que me chamou a atenção foram as tuas palavras, foi a tua mensagem que você mandou naquele dia, que me colocou, fazer essa colocação agora no Instituto, que o Saulo está de brincadeira aí comigo. Tá bom. O Saulo está dizendo aqui, ó, o pensamento primeiro ocorrerá, mas temos poder de não transformá-lo em emoção, tratando-o racional e corajosamente, amorosa e calmamente. Grande verdade. Até porque os pensamentos nem sempre são nossos originais, né? A vigilância é justamente para perceber isso. Joana tem
eu digo que são lemas, tá? São umas frases objetivas que eu guardo assim como lema. Interrompe essa telepatia deprimente. Então, às vezes você está bem, não está nada demais acontecendo, e você é invadido por uma tristeza, um desânimo. Peraí, isso não é meu, interrompa essa telepatia. Dr. Jorge Pires está dizendo isso, buscar a recuperação talvez seja um bom objetivo e mais fácil de atingir. A busca da cura estaria num patamar acima e precisaríamos de um esforço maior e de mais tempo para a execução do processo. É Joana que assim fala em cura e recuperação. Né? Talvez, só para concluir aqui, talvez por isso, concordando com o Luiz, deveríamos usar o tratamento e não cura. É porque a gente pensa em termos de saúde e ausência de doença. Saúde não é ausência de doença, saúde é bem-estar. Então, assim, eu conheci pessoas com câncer, mas que estavam saudáveis. Isso aí. E conheci pessoas sem nenhum diagnóstico, pelo menos, profundamente doentes, porque não tinham bem-estar. Então, a gente que é aí filho, todos somos filhos de Jorge Andréa, né? Que, conforme a sua idade avançava, ele não era imune dos problemas da idade, e subia aquela escadinha, né? Quando a gente estava lá, sabe? Fazia questão de subir aquela escada para assistir a aula, e eu ficava extremamente constrangida quando ele, ao final da aula, levantava, aplaudia de pé, eu queria que o chão abrisse para eu ficar. Então, com certeza, ele sentia dores, ele sentia os incômodos da idade, ele sentia os problemas próprios, né? Que nem vale, nem precisa a gente descer em minúcia, mas ele estava mais saudável do que muito garoto de 23 anos. É verdade. Bem-estar, um amor pela vida, um encantamento, um entusiasmo. E isso qualquer um de nós, a qualquer momento, pode, crendo retamente, pensando retamente, buscar para a sua vida. A Tânia lembrou, Luzia, me lembrei que há muitos anos atrás você gravou um CD que não era de meditação, mas de visualização maravilhoso, que trazia para nós essa conscientização de quem fomos, do que somos e onde chegaremos. Não sei se você se lembra. Não lembro nada, criatura. Olha, eu estou quase esquecendo o que é CD. É isso mesmo. A Givaldo tem no YouTube visualizações terapêuticas. Isso, muito bom. Uma Trabalho Perdão, é sensacional. Outra Trabalho Encontro com Jesus, muito terapêutica. Trabalho o quê? Trabalho o pensamento. É isso mesmo. Gerando bem-estar. Poderia fazer uma pergunta, Sr. César? Por favor. Aproveitando que falou que essa questão da saúde é um sentimento, né, sentir-se bem, nós poderíamos adotar esse conceito saúde, a sensação de estar bem. Então, a saúde seria um sentimento, uma sensação. E juntando, aproveitando essa definição que foi dada, a questão da relação, se essa é a definição, entre pensamento com a saúde e a questão da cura. Aproveitar e fazer uma segunda pergunta. Se bastaria isso para nós, um pensamento reto, para nós atingir a questão da cura, mas e a questão da lei da causa e efeito e as demais, as leis divinas que estão ao redor? Como é que ficaria isso? A lei de causa e efeito fica na questão do sofrimento, né? A dor pode ser inevitável, em função da lei de causa e efeito. Se eu... vou dar um exemplo bem rasinho aqui, só para ilustrar, né? Se uma vez eu fiz essa meditação
andando pela rua, eu vi num bar muitas pessoas bebendo, jovens, né, bebendo. E passei pelo Hospital de Bom Sucesso e me lembrei que ali se realizava transplante de fígado. Né? Então, enquanto uns estavam destruindo seu fígado, outros estavam ansiosamente esperando por um transplante de fígado para continuar vivo. Né? Então, eu posso, em função de um mau uso do fígado, nascer com uma doença hepática congênita, tem algumas bem dolorosas, mas não estou condenado ao sofrimento. O sofrimento é opcional. E eu vou ter que estar, apesar da... A gente tem no movimento espírita, né? Jerônimo Mendonça, Amazonas Eco, né? Luzia, tem um caso interessante do Oscar F. Carneiro, que era ali do Centro Espírita do Meia, ele foi companheiro de mocidade do meu pai. Ele teve ela com 20 e poucos anos e ficou 30 anos na cama. E o meu pai sempre contava, né, que o pessoal fazia caravana para ir confortar o Oscar. E saía de lá muito mais confortado do que o Oscar. E o Oscar sempre falava, esse leito é de dor, não é de sofrimento. Tanto que foi impressionante, isso foi relato do médico, eu cheguei a conhecer esse médico, que disse que quando examinou, ele ficava impressionado como é que o Oscar, alguém que ficava tanto tempo na cama, não tinha aquelas escaras, né? As feridas de quem fica com a pele sem respirar, né? Por estar deitado na cama tanto tempo, porque ele aceitava aquela dificuldade. A gente esquece o caráter terapêutico da doença, que que a gente traz dentro da gente ainda a ideia do Deus punitivo, né? Do Deus está trabalhando contra mim. E esquece que, muitas das vezes, aquelas dificuldades, elas vão ser dificuldades plurirreencarnatórias. Pensa para pensar, a gente nunca para pensar. Se você vai projetar alguma coisa, como o Luiz fala, você projeta para curto prazo ou para longo prazo? Longuíssimo prazo. Se você é o projetista perfeito, que é Deus, concorda que o prazo é infinito, o projeto tem que ser excelente? Se ele tem que ser excelente, o projeto reencarnatório, ele muitas das vezes ele vai se executando ao longo de diversas reencarnações, onde cada uma você vai curando pequenas coisas, que é para o indivíduo poder se recompor. E o pensamento é que vai moldar, digamos, de transformar essas dificuldades em algo que te move ou algo que te freia. Né? O pensamento é a tua bússola lá, é quem vai você usar para orientar. Se eu quero, eu consigo. Né? Isso diz a sabedoria popular, só que o pessoal já quer logo o impossível. Né? Eu gosto muito eu tinha uma conhecida que ela visitou o Chico na semana antes dele desencarnar. Aí, conversando com ela, ela falou, o Chico está soltinho, né? Porque aí disse que uma senhora falou assim para ele, Chico, eu queria tanto ser como você. Aí o Chico falou, não queria não. Porque todo mundo só pensa do Chico, do Emanuel, do André Luiz, de conversar com o Humberto de Campos, mas esquece do Chico que dormia 4 horas todos os dias na semana, que o pessoal perturbava ele porque ele usava uma peruca, gente. O cara não tinha a paz de espírito de usar uma peruca, que se transformava num drama. E espírita, na boa, eles já são treinados para ser obsessores de encarnados, por padrão, né? A gente já, por default, né? Quem é obsessor de encarnado fala, nasce espírita. Né? Porque a gente perturbava ele, deixa o cara usar a peruca. Meu Deus do céu! O homem que vivia com 100 e poucos reais, que era, na época que ele faleceu, acho que o salário dele era 100 e poucos reais, 200 reais, sendo que de direito autoral ele faturava, na época, algo como 8, 9 mil reais. Né? Mas que aquilo ali não interessava o dinheiro para ele. E entendia da necessidade. Pensa o seguinte, concorda que ele podia chegar e falar para o Emanuel, olha só, estou atrapalhando para caramba, cura minha angina. Acho que a resposta do Emanuel agora, não fui eu que criei as causas para ela aparecer aí. Né? Eles esquecem justamente da primeira parte. Não adianta eu curar a sua doença, porque não fui eu que fiz a sua doença. Nós geramos as nossas doenças. A gente esquece o quanto a doença move o indivíduo. Um exemplo clássico da história do Brasil, Aleijadinho. Pega o que ele produziu saudável,
pega o que ele produziu com a hanseníase no topo. A maior época produtiva dele é sem os dedos, é já com a espátula nos punhos, né? Eu fico imaginando a intensidade. Ele falava que ele queria que aquelas imagens saíssem dele. É quase que um processo realmente é um processo criativo, onde você transforma a forma pensamento numa realidade, porque a gente tem que lembrar que o pensamento ele vai criar, não tem jeito, isso é da física, ele vai criar formas de pensamento. Essas formas de pensamento vão estabelecer padrões vibratórios, que podem ser positivos, podem ser negativos, como também pode ser neutro e paralisar o indivíduo. A gente esquece o que move. Por exemplo, uma pergunta que eu dei para o Dr. Jorge André, que isso ele está me devendo a resposta, né? Por que tem tanto grande escritor que é obsedado? Né? Aí eu fiz a pergunta para ele, será que Dostoiévski, que aliás, era um querido na minha família, né? A prova da reencarnação, né, é que um velho paraíba que nasceu nos anos 30, se apaixonado por literatura russa, só coisa de outra vida. Né? Meu pai era fascinado por literatura russa. Dostoiévski, que era um obsedado ao extremo, escritor fantástico. Você pega os irmãos Karamazov, quando ele pega os 3 irmãos, que vão servir para o Freud, anos depois, ter a ideia do ego e de superego. Então, você vê a capacidade do bem. Se ele não fosse obsedado, como é que seriam as obras dele? Seriam melhores? Seriam piores? Né? A gente não sabe, a gente esquece o quanto, às vezes, é necessário esse processo para o indivíduo conseguir se libertar. Ele está num processo de autocura. Né? O livro, possivelmente, foi parte do processo de autocura dele. Né? Mas como ele se desenrola é porque a gente quer que o mundo seja como a gente quer, não como ele deve ser. A gente esquece que o universo trabalha para nos dar a melhor condição para a nossa evolução. Só que a nossa evolução dificilmente é do jeito que a gente queria. Né? Eu brinco que eu falo que eu sou péssimo de planejamento de longo prazo, porque aos 26 anos eu conversei com meu pai, na época eu estava morando fora do país, aí meu pai estava preocupado que eu fosse me desgarrar pelo mundo e virar andarilho, né? Daqueles assim mais... Ele sempre muito preocupado, que eu sempre fui no mundo da lua, né? Aí ele falou assim, meu filho, o que você está pensando da vida? Ah, pai, eu vou casar com uns 35, vou ter filho com 40. Aos 35 eu já era casado e pai de 2. Né? Então, quer dizer, a minha ideia, o meu planejamento não teve nada a ver com a execução, como a vida se apresenta. E isso acontece com todo mundo. A importância da meditação é porque tira o indivíduo, ele tem que entender que ele é consciente e inconsciente. Né? E como o Dr. Jorge André lembrava, esse inconsciente do Jung, ele chega ali na fronteira do espírito. Né? Dá uma inveja, porque o Mileco deu uma comunicação que falou o seguinte, gente, sabe para onde eu vou amanhã? Eu vou ter uma aula com Jung. Vocês não estão com inveja, não? Né? A minha resposta é tô. Né? E você está me devendo contar como é que foi a aula. Né? E ele não contou, ele só deu a notícia que foi assistir a aula. Contar a aula que é bom, nada. Porque o Jung desencarnado, com acesso a esse inconsciente, ele chega numa realidade do indivíduo que é muito maior do que a gente imagina. Essa coisa que a Luzia estava falando, na palestra, a gente se sente tão mais inteligente, mas tão mais inteligente, que dá até uma tristeza quando ela acaba, porque você pensa assim, eu não vou conseguir usar isso para o meu dia a dia de trabalho, porque tem um monte de coisa que eu não consigo resolver, e quando você está na tribuna espírita, você vê o que você está, o que você é a representação do coletivo. Isso é muito interessante, a gente é muito mais interconectado do que a gente imagina. Né? Só que a gente quer espírita, até uma brincadeira que eu faço em palestra, espírita é o primeiro a falar, espírito não tem país. Aí você fala, vai reencarnar na Argentina? Ele fala, não. A gente tem essa conexão, somos atemporais. E essa não localidade, que o pensamento tem um troço que é interessante, ele é não local. Né? O que a gente está efetuando a gente, assim, a nossa percepção é tão pobre que esse evento no Zoom é o que a gente consegue de entender de uma coisa não local.
né? É o mais perto, pessoas em instantes diferentes recebendo todas elas o mesmo estímulo ao mesmo tempo. Tudo bem que, na verdade, não é ao mesmo tempo, tem uma fração, tem toda uma tecnologia, porque a gente não consegue gerar coisas não locais, mas o pensamento é não local, né? Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um médico, que ele falou, o meu mentor se retirou para fazer um curso. E eu perguntei, e como é que eu vou me comunicar com você? Ele falou, pelo pensamento. Ele disse que ele não ia estar mais presente com ele durante um determinado tempo, porque ele necessitava fazer aquele curso. Então, como ele tinha que fazer o curso, ele ia ficar longe fisicamente, sem estar presente, mas ainda assim, pelo pensamento, eles se mantinham conectados, né? Vários companheiros já relataram que durante esse tempo de pandemia percebem companheiros que eles estão sintonizados com reuniões mediúnicas sem estar presentes nas reuniões mediúnicas. Eles estão, de fato, quase que como a gente, uma espécie de Zoom, conectando o indivíduo num ponto longe do ponto de ação. Então, nós somos muito mais interconectados do que a gente imagina. O que a gente ama perpassa o tempo. Tanto que, às vezes, você chega num lugar que você nunca esteve e se sente em casa. E você sente saudade. Você sente saudade de lugares na pátria espiritual que você não tem a mínima ideia de onde é, né? E aquilo ali está impregnado no seu pensamento. Ele molda a sua forma de pensar. Quer ver um exemplo curioso? Como o pensamento marca o indivíduo? Quem olha para a minha cara sabe que eu já fui padre, né? E tanto o Saulo me deu o prazer de participar da minha formatura de faculdade. Quando ele olhou para mim, ele tomou um susto, que eu estava de beca, né? Ele viu um padre escrito e falou, aí ele comentou com meu pai, rapaz, mas é um padre escrito, ali você vê o padre direitinho, né? E a prova disso é que no evento da formatura tinha uma rampa e uma escadinha, e tudo garoto de 20 e poucos anos usando vestido, ninguém sabe subir aquela escada, né? Todo mundo se enrolando entre puxa a beca. Eu peguei a beca com uma mão assim na esquerda, dobrei ela, puxei ela de um lado, subi. Eu tinha uma resposta corporal ao uso da beca instintiva que, diga-se passagem, eu não nasci católico, nunca usei vestido, entendeu? Mas eu sabia subir a escada e... Posso contar uma coisa que você claro. me lembrou? O nosso irmão altivo, né? Que você acho que conheceu, né? Conheci bem, lá, até da época da rádio ainda. Eram sempre muitas mulheres em volta, né? Lá do trabalho, do isso, daquilo. E quando ele dava a conversa por encerrada, ele fazia assim com a mão. Aí, as mulheres instintivamente pegavam a mão. Era o bispo, né? O bispo. Beijava um anel fluídico que tinha ali, né? Olha, eu quero deixar um presente para vocês, tá? Porque eu vou precisar sair, tá bom? Depois eu vou assistir aí a conversa aí o que o Antônio vai compartilhar. Esse presente é para você ver a diferença entre dor e sofrimento. Uma amiga desencarnou agora de Covid. Quando ela saiu de casa para se internar, ela deixou uma carta para a família. Estou muito tranquila, já não tenho medo de nada. Se vou, é porque chegou a hora. Não lamentem. Família, se chegou minha hora, não lamentem. Vivi uma vida linda, tive uma família que amei muito. Mas quem sabe eu volte, tudo é possível, nas leis do Mestre Jesus. Amo muito todos vocês. Essa foi a transcrição das últimas palavras da Mary que eu recebi da família. Maravilha, né? Beleza. Então, assim, essa doutrina maravilhosa, que se a gente trabalhar bem no nosso íntimo, acaba com o sofrimento, não acaba com a dor, né? O nosso corpo dói, né? Mas acaba com o sofrimento. Verdade. Muito bom, doutor. Então, assim, eu vou ficando por aqui. Ficamos muito agradecidos. A hora que eu tiver que sair, eu saio. Enquanto isso, eu vou curtindo o Antônio aí. Fique à vontade.
Só queria dizer, o doutor Jorge Pi está dizendo isso aqui. Ó. Eu diria mais que aquele que cuida já está projetando a cura, situação que só o próprio enfermo pode gerar e que seria o resultado da transformação íntima. Acho que isso fecha, de certa maneira, essa conversa maravilhosa que a senhora teve aqui com a gente. Deixa eu fazer uma observação, por gentileza, relativa à pergunta do Hegel. Muitos conceitos maravilhosos, doutrinariamente corretos, foram colocados. Uma tentativa absolutamente humilde, eu vou dizer ao Hegel o seguinte: sim, as leis naturais são todas absolutamente inderrogáveis. E, portanto, ninguém vai fugir de causa e efeito. Entretanto, coexistem essa verdade e a verdade que foi colocada pelo Antônio, pelo Tony e pela Luzia. Ou seja, você pode sim caminhar para a cura ou para a manutenção de uma saúde de boa qualidade mediante a mobilização, permita-me o termo, de pensamentos positivos, dirigidos ao exercício do bem, à calma, à tranquilidade, etc. Né? Então, não há dissonância entre as duas coisas. Elas coexistem. Né? E ambas são bênçãos de Deus, no sentido de que possamos progredir. Se nós aceitar o conceito de saúde, por exemplo, como bem-estar, né, como foi colocado, duas coisas me saem à mente, assim, aquela passagem de Jesus que diz que a tua fé te curou, né? Como é que ficaria isso? Então, eu não estou me sentindo bem. Eu passo a me sentir bem-estar com cura? Qual seria a relação com essa passagem de Jesus? E uma outra, assim, porque a gente fala muito em pensamento, da propriedade e tal, mas, assim, uma definição de pensamento mesmo, não é tão fácil fazer. O que é o pensamento, né? E lembrando o Emmanuel, que ele diz que que a mente é o espelho, né? Então, isso também me chama a atenção. Como eu entraria nesse conceito, principalmente de saúde e cura? Hegel, o Tony, eu vou pedir a ele para repetir, já respondeu anteriormente a essa pergunta. É o problema do aqui e agora. Me dá a chave para eu abrir a porta. Não, a procura da chave é por conta do interessado em entrar. Você poderia melhorar, Tony? E a questão de Jesus que eu acrescentei, né? Vai que a tua fé te curou. Sim, mas isso é uma sentença verdadeira, a fé cura, as consequências da fé curam, tudo isso é verdade. Em nenhum momento isso foi dito, em nenhum momento foi dito que tudo isso acontecerá de uma hora para outra. Não, e nós somos muito focados no corpo, gente. O corpo é meio, não é finalidade. Então, eu tomei consciência, junto com Haroldo Dutra Dias, de que todas essas pessoas que Jesus curou morreram todas. Assim, o servo, a filha do viúva, o paralítico, morreram todos, porque a finalidade de Jesus ao proceder essas curas não era evitar o fim do sofrimento e da morte do corpo físico. A finalidade ali era o ensinamento para o espírito, o ensinamento que é da fé, né? Porque a gente... Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Parece que seria a derrogação da lei natural. Eu tinha essa coisa que você não para pensar? Essas pessoas que Jesus curou ficaram vivas para sempre. Não, depois adoeceram e morreram, como todo mundo. Mas qual o conceito de cura? Saúde integral, bem-estar. Bem-estar. Se você curar o seu espírito, você está curado para sempre. Nenhuma injunção material vai abalar isso. Claro que a gente tem bem poucos exemplos disso, mas tem. É só olhar, né? Então, assim, Amazonas Hércules era doente? Não era. Ao contrário, saudável. Então, Hegel, a situação é dependência absoluta
da condição do espírito. E, infelizmente, é essa que a gente demora mais a aprimorar. Infelizmente. Mas é possível, reprogramando a mente, resistindo aos próprios impulsos e procurando caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu tinha feito um pedido ao Tony para completar, e ele ia falar e acabou não falando. Não, eu acabei perdendo a linha de pensamento, desculpa. Era a ideia de não conseguir aqui e agora aquilo que é bom. Não, pensa só o seguinte, a gente esquece da função da doença. Né? Muitas das vezes, a função da doença serve para despertar. Eu vou dar um exemplo familiar. O meu tio, ele sofria um processo obsessivo enorme. E a minha avó, que era católica, não sabia o que fazer. Aí alguém comentou com ela, né? Ó, atrás aí da tua rua tem uma casa que eles dizem que ajudam, que parece que teu garoto está sofrendo. E ela levou o meu tio no João Evangelista, que entrou num processo de tratamento de desobsessão, e, no fundo, é mais ou menos o que o Luiz estava comentando no início, o que a gente pode oferecer é algum tratamento. A cura vai vir do indivíduo, que é completar, né, recuperar alguma dívida do passado. Porque a doença ela surge sempre como um processo de limite, porque em algum momento você violou alguma lei. Né? E essa lei é algum componente da lei divina, que ela se executa e é perfeita. Né? Dentro dessa linha, Antônio Carlos, talvez para ajudar a resposta do Hegel, acho que você podia falar do pensamento como vetor e da fé como sintonia. É isso que eu estava querendo pegar aqui, deixa eu só... não, agora eu não tenho mais poder para compartilhar, eu fiz uns rabisquinhos. Eu acho que alguém tem que liberar aqui. Ainda não. Acho que eu tenho que ficar como anfitrião ou habilitar aqui para dividir. Eu pedi a Fátima para te colocar de host. Fátima, coloca o Antônio Carlos de host, por favor. Você que está de host. Ok, Rui. Já está. Antônio Carlos. Agora apareceu aqui para mim. Tela. Aqui, tem um rastro. Está aparecendo aí a tela? Tá, não está? Está aparecendo. Tá aparecendo. Aí está de forma bem esquemática. Eu tenho o cérebro. No cérebro, eu tenho toda a minha massa cinzenta, que tem aquelas milhões, os 100 milhões lá de neurônios, que trocam impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos que geram o pensamento material, isso a gente sabe. Ele deriva da ação das sinapses. Né? O cérebro é envolvido por essa meninge, que é um líquido, que vai ter como isolante. Esse isolante mostra que a maior parte do campo elétrico que é gerada no cérebro, ela não gera o campo elétrico é muito baixo e não tem potencial na caixa craniana, porque senão a gente teria problema de microchoques ao longo do nosso ser. Né? Então, o cérebro material, o pensamento material, só que ele deixa de ser preso no teu cérebro porque o campo magnético pode atravessar toda essa área. E como ele atravessa toda essa área, com isso, ele vai gerar uma onda se propagando para esse meio externo aqui. Né? E, então, o nosso pensamento, se eu for puramente materialista, o nosso pensamento, por si só, já não está preso a um local. Ele se propaga, ele vai funcionar como uma espécie de onda de rádio. Agora, quando eu sei que toda ação material demanda uma ação, né, perispiritual, eu tenho ainda uma coisa um pouco mais complicada do que isso. Porque, então, eu tenho uma ação de como sinapses do perispírito, né, que aí, infelizmente, a gente não tem como saber, e elas vão funcionar como uma espécie de assinatura, porque como você está gerando algo que é constante e está pulsando,
cada um de nós é uma espécie de estação de rádio, né? E o que acontece? Quando o indivíduo tem a fé, como qualquer... E é engraçado que a fé existe até para o não crente, né? Se você pega o indivíduo que é puramente materialista, isso eu já vi, conheci gente que era puramente materialista. Ele ia fazer um experimento para saber alguma coisa que ele já tinha uma ideia pré-concebida. Ideias pré-concebidas são os exemplos de fé, porque a fé, você entende e coloca um conjunto, e repara o seguinte, a fé raciocinada que o Kardec trouxe, que é um conceito extremamente revolucionário, ela permite que você reflita, mas tem uma hora que uma hora aquilo vai parar, vai ser o é porque é. Isso a gente vê na codificação, quando vem os amigos espirituais e falam para ele, para o Kardec, você não tem condição de entender isso, você não tem ainda a linguagem para isso, você está precisando ainda, a sua situação é muito limitada, então se a tua linguagem te deixa feliz desse jeito, então tudo bem. Porque o fenômeno ele é um só. Há uma certa unicidade, né? Há um monismo na natureza. Eu só não gosto de usar essa discussão, porque tem gente que diz que a doutrina é trinitária, mas é no sentido de ter um foco único, uma forma única de pensar, né? Que se a gente pega aqui até da parte do curso que teve esse ano, né? E tem uma coisa que é interessante, né? É que aqui justamente você tem um campo energético associado ao ser, né? Aí tem exatamente isso que vai gerar essa nossa psicosfera. O que é a psicosfera? É o conjunto dos pensamentos que o indivíduo gera. Que ainda que cada um seja único, como a nossa ação é limitada, é local, a gente tem um comportamento que é, digamos, o comportamento do conjunto como um todo. Em tempos de pandemia, isso é mais fácil de explicar, porque a gente vê, por exemplo, o comportamento das quedas, das mortes, a gente acaba analisando pela média móvel, né? É porque a gente tem uma ação média, um conjunto médio, né? É lembrar, por exemplo, das comunicações que o Chico deu logo nos anos 30, né, que o Emmanuel falava que a Europa era um gigante à beira de um precipício. Ele estava falando justamente da dificuldade que ia acontecer no mundo com a Segunda Guerra, né? Então, a gente tem essa realidade de estar muito mais interconectado e acabar trabalhando como um todo mais do que a gente imagina, né? Aí um troço que é interessante, se a gente gera coisas que estão oscilando e energias que se propagam, é que a gente abre o ponto para a nossa mecânica quântica, né? Que é sempre muito falada e meio difícil de explicar, né? O interessante é que a fascinação, dominação, né? Livre-arbítrio e determinismo, né? Passam... Repara só, a nossa dicotomia, que é botar livre-arbítrio na ponta e determinismo na outra, né? Só que o meu livre-arbítrio não é absoluto porque eu sou relativo, né? E como a Luzia falava antes, posso ter a presença de pensamentos que não os meus, né? Que é tipicamente nos casos de obsessão como fascinação, e mais ainda na dominação, onde não é só o pensamento, mas a ação do indivíduo, né, o que decorre desse pensamento, fica totalmente emprestado ao outro, né? Eu estou abrindo a mão, há uma consequência física que eu abro a mão do meu livre-arbítrio e vou ter um determinismo, uma consequência ali, né? Por isso que eu falo que há esse monismo. Quando a gente interpreta o pensamento e une a doutrina, a gente vê que há uma unicidade, né? Nos fenômenos da natureza e traz uma coisa que é interessante, é a moralidade, que até então a gente sempre separa, né, achando que o efeito físico, o mundo físico é independente do mundo moral. Só que a doutrina nos mostra que a moralidade ela demanda muito no quanto eu tenho de capacidade física,
né? Então, a minha capacidade física de controlar os fenômenos depende do fenômeno moral, né? Se eu não controlar, se eu não tiver moralidade suficiente, eu não tenho condições físicas de executar aquele fenômeno, né? É só a gente ver. Eu adoro a Eusápia Paladino, que foi uma médium de efeitos físicos que o Ernesto Bozano estudou tanto. É uma pessoa que eu tinha uma vontade danada de encontrar para ela para fazer 350 perguntas, né? Mas eu já sou classificado como obsessor de Eusápia, já tem, né? Como se ela já não tivesse os dela, eu estou na fila lá, né? Ela falava reis e rainhas muitos há, Eusápia só uma, né? A Eusápia foi num evento com o Bozano, né? O pessoal foi esperar ela na estação de trem, ela chega e fala, gente, você chegou, a gente não viu. Não cheguei, não. Eu estou no trem, eu só só cheguei aqui para comunicar que houve um acidente e eu vou demorar, né? Então, ela simplesmente se materializou na estação de trem para avisar que ela ia chegar depois, né? Então, a gente tem o poder do pensamento e o que o indivíduo faz com esse poder do pensamento, a gente ainda não... De fato, a gente desconhece o nosso poderio nesse sentido, né? Que somos... Ali é a prova que somos Deus em potencial, né? Daquele vós sois deuses, está no fundo da nossa execução do pensamento. A gente esquece do como o nosso pensamento pode ser poderoso e como a gente gosta de reclamar, né? Tony, uma manifestação simplista, o Hegel, em torno do que o Tony tem desenvolvido, é o exemplo citado pela Luzia do Amazonas Hércules. Amazonas tinha o corpo macerado pela hanseníase. Quando, em algumas oportunidades em que eu vi mulheres, sempre as mulheres, né, no desempenho mais amoroso, fazendo curativos no corpo do Amazonas, eu não podia entender como aquele homem fazia o que fazia. Já tinha mãos de garra, degeneração nervosa consequente da ação do bacilo de Hansen. Ele pedia que lhe amarrassem o lápis, como fez o Aleijadinho com o cinzel, que amarrassem o lápis na palma da mão para bater a máquina e pedir esmola para os pobres assistidos pelo centro. Aquele homem estava, Hegel é um exemplo legítimo, me parece, na posse do bem-estar, embora com aquele corpo macerado pela hanseníase. Ele dava uma gargalhada que arrancava qualquer um da tristeza. Eu conheço gente, um deles, o cavaleiro que me deu o primeiro livro espírita que eu li, Galdino José Silveira dos Santos, engenheiro, eletricista como eu. O Galdino, quando estava triste, ligava para o Amazonas e pediu ao Amazonas para rir. Percebe? Então, a manutenção, sua pergunta é interessantíssima, importantíssima. Oxalá o mundo nos estivesse ouvindo agora e com poder de crença, com poder de crer, né? Sim, é verdade. O pensamento sadio vai conduzir à sanidade física também. Mens sana in corpore sano. Mas as leis, a lei de causa e efeito, como todas as outras naturais, é absolutamente inderrogável. Ou seja, o sujeito pode estar como o Amazonas, com o corpo macerado pela hanseníase, mas com o pensamento voltado para o bem. Dando curso, inclusive, de gestante para mulheres pobres grávidas. Saulo, um outro exemplo de uma pessoa que não teve nada a ver com a doutrina espírita, né? A Madame Curie, né? Que para pensar, no final da vida ela tinha apenas 2 Nobel, né? A família é complicada, né? Ela ganhou Nobel, o marido ganhou Nobel, a filha ganhou Nobel. Eu brinco que devia ser o jantar de final de ano mais tenso da face da Terra, né? Imagine você ser convidado para um jantar desse, você entrava mudo e saía calado, né? Mas ela, no final da vida, com esses 2 Nobel, reconhecida pela sociedade francesa, que a tratava no início mal, porque, lembrando, ela é polonesa de nascimento, né? Então, quando ela ganhou o 2º Nobel, o presidente da Academia Francesa de Ciência liga para ela e fala: eu acho melhor você recusar o Nobel. Ela falou: você não fez nada para eu ganhar o Nobel, então você não tem nada o que dizer no meu Nobel, né?
E ela tinha aceitação internacional, tinha fama, tinha um certo bem-estar financeiro, e ela diz que o melhor da vida dela foram os primeiros anos que ela trabalhava com Pierre Curie num laboratório que era numa espécie de sótão, e ela era uma mulher baixinha que tinha que ficar levando coisas pesadas. Eles trabalhavam, parte dos isótopos era um caldeirão, né? Eu cheguei a ver, é um caldeirão de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Eu sou meio ruim de dar distância de olho, né? Mas 1 metro, 1,5 metros de boca, pesado, com chumbo, ela jogando e mexendo as coisas lá, exausta, passando frio, passando fome. Ela diz que aquilo ali foram os anos mais felizes da vida dela. Totalmente, você devia achar que no final da vida, com todo o reconhecimento, é que ela se acharia, não, eu fui feliz aqui. Aqui não, mas nos anos do aparente sofrimento, e ela era tratada pela sociedade como cidadã de segunda classe. É lembrar que quando ela ganhou o primeiro Nobel, eles queriam dar só para o Pierre Curie. O Pierre Curie falou, olha, se vocês não quiserem alguém que rejeite o primeiro Nobel na história, dá para nós dois. E o interlocutor fala, mas ela é sua assistente. Falou, não é minha assistente, ela é parceira mesmo. Então, como o indivíduo se faz feliz, aonde ele está feliz, independe muito do aparente estado digamos, do bem-estar físico dele. Às vezes, a limitação da saúde é que serve de motivo para ele, para que aí ele usa como ferramenta de resgate, né? Dá um exemplo pessoal. Eu tenho uma insuficiência hepática esquisita que eu descobri aos 30 e poucos anos, mas eu não consigo processar álcool, né? Então, a princípio, eu seria a pessoa mais difícil de ficar bêbada, porque o meu metabolismo ia ficar segurando aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho interesse nenhum em bebida alcoólica, né? E realmente não gosto, nunca gostei. E vejo que isso aí vem de um reflexo de um abuso desse órgão em outras experiências materiais que serviu para botar em mim a disposição de não ter interesse por aquilo, né? De pegar e falar, não, isso aí agora, porque no fundo eu sei o quanto aquilo me custou no passado, né? Da mesma forma, eu soube na encarnação passada que eu fumava intensamente e vim com asma no início da vida e tive uma rejeição ao cigarro, nunca fumei na minha vida, nunca tive nenhum interesse, que é justamente aquela doença que serve para focar o indivíduo em alguma coisa. É que a gente esquece do caráter terapêutico. A gente só pensa no planejamento como se fosse da expressão material, mas ela ocorre na matéria e na parte digamos assim, na parte perispiritual, né? Uma vez, o Luiz Antônio Mileco e mais um grupo estava relatando um conjunto de companheiros vinculados ao movimento religioso que eles são organizados quase que desde do Egito, né? Fazem parte de grandes participações do movimento da época da Inquisição espanhola e que a solução dos mentores foi manter o pessoal reencarnando toda hora, quase que... Porque sabem que eles são intelectualmente tão perigosos que eles não podem ser deixados na erraticidade com perigo de ser capturados, né? Então, você pega esse pessoal, desencarnou, já reencarnou de novo. E é claro que esse troço é feito num planejamento de longuíssimo prazo, né? Porque um erro demanda um acerto igual e contrário, né? A evolução é newtoniana nesse sentido. Acho que alguém escreveu umas coisas no chat, só que eu não vi. Nós vamos ver daqui a pouco tá. chat, Deixa para o final, tudo bem. É porque veio uma mensagem aqui. Uma observação também, Hegel, para o Tony prosseguir com o trabalho dele. Luiz Antônio Mileco gostava muito, não gosta ainda, de apreciar o espiritualismo em todas as suas vertentes. Era visto dizendo coisas do tipo: disseram que Jesus esteve, quando sumido, no meio dos essênios para
aprender coisas para a sua missão. Resposta do Mileco: Jesus aprender coisas com os essênios. Ao mesmo tempo, o Mileco falava sobre uma experiências num terreiro de Umbanda, etc., com a mesma naturalidade. E disse ele, certa vez, que ouviu de uma dessas entidades que se apresentam com o psiquismo de preto velho a sentença: meu filho, a doença é que cura a gente. E era a resposta que o consulente precisava, sentado lá no seu banquinho, à frente do médium, sob a influência daquele espírito. É um aspecto muito importante. Você hoje fez uma pergunta que, se o assunto aqui fosse dinheiro, eu já pediria à direção para reservar uma cota especial para você. Especialíssimo. Tônia, desculpa. Não, nada. Vamos só para a parte aqui do pensamento fora da matéria. Ou seja, o pensamento material, a gente já sabe que ele vai fora da matéria, né? Ou seja, ele vai se propagar em todos os meios. O pensamento perispiritual, que é quem vai moldar a sua contraparte material, então concorda que deve ter um alcance ainda maior, né? Tanto que ele é capaz de controlar o corpo estando fora do corpo. Ou seja, quando de noite eu me desdobro e vou ter em algum lugar com o meu perispírito, ainda assim eu consigo controlar o meu corpo. Então eu tenho uma ação não local, instantânea e que liga a não matéria, que é onde está inserido o perispírito, com a matéria que a gente conhece. Então, a gente tem características do pensamento puramente não materiais, porque justamente é o não local. Não matéria como a gente conhece, né? Porque a gente diz que o mundo espiritual, para a gente, é o mundo imaterial, né? É muito mais... eu e o Saulo, por formação, a gente aprende uma coisa chamada números complexos com partes imaginárias, aí isso fica fácil. Porque tem uma parte real e uma parte imaginária. Eu lembro que quando eu aprendi isso pela primeira vez, eu falei: papai, acharam a matemática do espiritismo está aqui, no século XIX, né? E o pessoal não vê isso, né? Tanto que eu fiquei fascinado. Aí meu pai falava assim: rapaz, vai ler, que o medo que eu ficasse obsedado com as minhas próprias ideias dele era grande, né? Aí tem uma coisa interessante: se o pensamento vai funcionar como guia, ele é o elemento principal de algo que é muito caro a todos nós espíritos, que é o processo de desobsessão. Eu gosto muito mais de falar de desobsessão do que obsessão, porque obsessão é só polarização, é só o indivíduo entrar num padrão vibratório deletério, né, que aprisiona ele. O desobsessão é você se libertar desse padrão e abraçar outros padrões, né? É interessante que, ao mesmo tempo que o indivíduo, para o pensamento reto, ele demanda esse foco, essa necessidade de, eu tenho um objetivo, eu quero chegar ali, e eu não posso me perder dele, né? A gente precisa disso também para o processo desobsessivo. É reconhecer que você tem um processo obsessivo te consumindo, né? Que, de fato, da mesma forma que para a autocura eu preciso reconhecer a doença, no processo de desobsessão eu preciso reconhecer que há a obsessão, né? Que eu tenho uma influência, que eu tenho um perseguidor, que eu tenho alguém a quem eu devo, ou que está relacionado a quem eu devo. É um processo que o indivíduo vai se realinhando, readequando, orientando, né? Então, o pensamento ele é fundamental para o processo desobsessivo. E a desobsessão acontece de formas que a gente nem imagina. Eu lembro sempre, numa história que meu pai contava, eu era bem garoto, foi na época que desencarnou, digamos, a equipe primeira do ICEB, né, com Deolinda e companhia, né, foi quando começou a ter os primeiros desenlaces, que aí a gente está no início dos anos 70, né, e um companheiro desses fundadores do ICEB, palestrante fantástico, cultura fantástica, desencarnou e deu uma comunicação que ele iria relatar a experiência dele na parte espiritual, né? Todo mundo lá em polvorosa, querendo saber o que ele ia falar, se ele encontrou com Leon Denis,
se ele encontrou com Kardec, quem que ele encontrou, com quem que ele falou. A comunicação dele foi bem simples. Ele falou, gente, eu só queria dizer obrigado pelas orações, já estou bem restabelecido aqui na parte espiritual, mas eu tenho um recadinho para vocês. O que eu mais recebi de vibração positiva aqui na pátria espiritual foi pelos banheiros de centro que eu limpei. Né? Se eu soubesse disso, eu tinha limpado mais banheiro e tinha feito menos palestra, livro. Que a gente esquece... Machado, né, Tony? Hã? Leopoldo Machado, não foi? Não vou contar quem é, não. Deixa para lá. A história, não sei se eles me autorizarem, depois eu levo bronca, Saulo. Não, ele vai ficar feliz. Mas o fato é isso. A ação do indivíduo no bem é que conta, é que às vezes a gente tem muito aquela grande ação intelectiva, mas esquece que o processo é colaborativo. Quanto a Madame Kardec foi fundamental para o Kardec, concorda que a gente não tem nem ideia? Quantas vezes ela deve ter conseguido funcionar aí eu uso o termo, de aparato para afastar um pouco as demandas do mundo externo para que o Kardec pudesse ter um pouco de paz? Isso a gente vê de montão, né? Um exemplo clássico também do Luiz Antônio foi a segunda esposa ajudou o Luiz Antônio, porque ele, com a mediunidade dele, se todo mundo ficasse acudindo ele nos momentos finais, ia ser um desenlace muito sofrido, que espírita não tem medo da morte, mas quando fala que algum vai morrer, fala, pelo amor de Deus, não morre, não morre. Fica prendendo lá o indivíduo. A Fátima afastou ele quando ele estava doente, que foi só comunicado, ó, Luiz Antônio desencarnou. Que evitou essa demanda que seria muito cara ao psiquismo do Luiz Antônio. Você imagina, não desencarna, não desencarna. Você vê que o próprio planejamento do Chico, eles aproveitaram aquela coisa do pentacampeonato para... Não, agora a gente te desencarna aqui, que saiu, pronto. Né? Que é justamente para um indivíduo com esse nível de sensibilidade, ele ia ficar sofrendo muito. De novo, o Luiz Antônio ele vai reclamar que a gente citou ele demais, mas é a culpa do Saulo que lançou a bola aí. No Embainha a Tua Espada, que ele narra um político na pátria espiritual, o que eu até brinco que era a única coisa que a gente devia colocar em Brasília, né? Um cartaz dizendo para esses políticos, vocês vão reencarnar, né? Só para eles ficarem cientes da obrigação deles, né? Falava que ele estava caminhando e vinha jatos negros, dardos negros, que eram pensamentos negativos de gente encarnada com ódio desse político. Né? Então, ou seja, o pensamento ele tem um componente material para o perispírito que ele sentia como dardos e flechas que o atingiam. Né? Ou seja, ele tem um impacto físico. Né? O pensamento é matéria, não a matéria como a gente conhece, mas é a matéria que faz parte do mundo perispiritual, que com consequências físicas. Né? Tem uma passagem do Chico que ele estava indo para o centro, atrasado, uma senhora fala com ele, chama que quer conversar, o Emmanuel fala assim, volta, porque o Chico fez o sinal, não, gente, eu estou atrasado, desculpa. Né? O Emmanuel fala, não, volta, mas eu estou atrasado, volta. Aí ele voltou, atendeu a mulher e a escutou, saiu. Quando saiu, o Emmanuel fala, olha para trás. Aí viu que a mulher exalava jatos de luz em direção ao Chico. E ele falou, imagina o que viria na sua direção se você não tivesse parado. Que o pensamento tem conexões materiais. Por isso é importante a gente vigiar, o orar e vigiar em todos os sentidos, inclusive do pensamento, porque esse pensamento, conforme você tiver esse nível de vibração, ele sai e vai estabelecer um padrão que te permite ser identificado de um lado ou para o outro. É até assim que os nossos mentores nos acham tão fáceis, como também os nossos obsessores nos acham ao longo dos tempos. Né? Tem um caso interessante no Hilário Silva, né, nos vários livros de contos dele, que narra de um indivíduo que tinha um pensamento tão denso, tão denso, tão denso, que os mentores tiveram como solução que ele reencarnasse hidrocefálico, porque a água ia diminuir a intensidade das sinapses dele
e ia conseguir tranquilizar o padrão do pensamento dele. O Gabriel Delany, no final da vida, já cego de um olho com problemas de movimentação, foi recomendado para os médicos morar no sul da França, porque, como estava no Mediterrâneo, tinha um clima mais ameno e mais agradável a ele. Ele foi, e todo o movimento espírita da época torcia que o Gabriel Delany se recuperasse na França. E o Gabriel Delany falou, não, eu vou me recuperar disso na pátria espiritual. Ele já sabia. E deu uma crítica, porque tem um diálogo que é belíssimo, que ele relata, se eu não me engano, num livro que ele tem de estudos sobre mediunidade, né? E a pessoa fala, Gabriel, você vai ficar bem aqui, a gente precisa de você aqui. Ele falou, alto lá, meu filho. Gabriel Delany não tem medo da morte, porque sabe que alguns mecanismos só são curados pós a morte, né? É necessário que você interrompa aquele ciclo da matéria para que aquilo se cumpra e se exaura aquela demanda, né? A gente ainda não conhece direito todos os mecanismos, né, de recuperação do indivíduo. Só que é claro que, como todo ser curioso, quando você pensa que eles têm cura para AIDS, câncer, Alzheimer e todas essas doenças, a gente fica se perguntando como é que eles operam. Tem uma coisa interessante, se você pega, por exemplo, a tomografia de alguém com Parkinson, você vê que é um cérebro que se apaga, é literalmente um cérebro que quase não pensa. Então, que tipo de demandas o indivíduo gera, né, a causar esse, digamos, esse defeito que é genético, que carrega nele, que ele tem uma necessidade de não pensar, né, do seu cérebro parar aquele nível de pensamento e, naturalmente, vai levá-lo ao desenlace para depois se recuperar. É uma espécie de, assim, tirando o paralelo, é você forjar uma peça no forno quente, né? Você primeiro coloca ela na solicitação de 600, 700 graus de temperatura e depois você ainda soca ela, né? Então, é um esforço, é algo que é brutal, que é justamente para moldar, para exalar uma nova forma. Acho que é para parar 4h30, né, Saulo? Que acho que agora talvez... Faltam uns 2 minutinhos para as 4h30, aí a gente faz um intervalo. Né? Aí eu não sei como é que a gente faz, se a gente pode abrir agora para pergunta, como é que faz? Vamos fazer o intervalo. Quem pensa não é o cérebro, né? Quem pensa é o espírito. Pensa é a mente. É a mente. E que está no espírito. O pensamento material, as sinapses, são só a reflexão da mente que a gera. É claro que, para o materialista, ele vai achar que aquilo é o pensamento. Vamos fazer, então, o nosso intervalo de 10 minutos? Tá bom. Pode ser 10 agora? minutos? 10 Okay. minutos? Okay. Retornamos em 10 minutos. Muito bom.